Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Pergunte a Endócrino, onde eu, doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, estou aqui com vocês nessa jornada da educação em diabetes, respondendo as dúvidas mais frequentes, esclarecendo aí algumas controvérsias, algumas dúvidas das postagens da semana. E se você não colocou a sua dúvida, ainda dá tempo, tá? Vou pedir só que vocês coloquem nesse balãozinho que tem uma perguntinha, porque às vezes as perguntas somem aqui, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, tanto vocês que têm diabetes, familiares, como os nossos colegas profissionais de saúde que estão sempre aqui nessa jornada maravilhosa conosco. E hoje vocês capricharam, porque tem pergunta, viu? Mas tem pergunta hoje. Bom sinal, né? Sinal que as pessoas estão se interessando mais em aprender. E isto é maravilhoso, tá? Então vamos lá, meu povo, vamos começar por algumas dúvidas que são bem frequentes aqui no nosso dia a dia. Vamos começar pelos medicamentos. Medicamentos no tratamento do diabetes. Uma dúvida muito frequente aqui na página e também no consultório são as pessoas com diabetes tipo 2 não entenderem que o tratamento do diabetes tem um grande arsenal terapêutico, medicamentos para alcançar as metas. Para quem tem diabetes tipo 1, a única forma disso acontecer, tá? É com a insulina. Então, em relação aos medicamentos, as pessoas que têm diabetes tipo 1 hoje precisam de quê? Insulina. E precisam de insulina por quê? Porque elas não têm mais a sua própria reserva de insulina. Ai, Janice, eu tenho diabetes tipo 1 e o médico me prescreveu 4 aplicações de insulina por dia, 5 aplicações de insulina por dia. Eu achei isso um absurdo. É assim mesmo. Agradeça que este médico sabe tratar pessoas com diabetes tipo 1. Porque o tratamento do diabetes tipo 1 é o tratamento intensivo do diabetes. Múltiplas aplicações de insulina para imitar o funcionamento de um pâncreas que não foi destruído, né? Aquele pedacinho do pâncreas que é destruído, que não vai ter mais produção de insulina após o diagnóstico do diabetes tipo 1, né? Que é uma doença autoimune, onde as células produtoras de insulina dão tchauzinho para o seu corpo e não produzem mais insulina. Então, sim, se você tem diabetes tipo 1 e não está sendo tratado com múltiplas aplicações de insulina por dia, de modo geral, está errado. Quando que poderia acontecer de estar usando poucas aplicações de insulina por dia? Quando a pessoa está há pouco tempo com diabetes, num período que chama lua de mel no diabetes, que como qualquer lua de mel, acaba, né? Só lembrar disso, ela vai acabar. E quando ela acaba, a pessoa que às vezes estava usando uma dose de insulina por dia, 2 aplicações de insulina por dia, vai precisar usar o quê? 4, 5, 6 ou até mais. E tá tudo bem. Insulina é um medicamento. Muito do que as pessoas sofrem com o uso da insulina são baseadas nas crenças em relação à insulina. Crença de que a aplicação é dolorosa, de que insulina pode matar, que insulina pode levar à perda do rim, à perda das pernas. Tem gente que acredita nisso até hoje.
Porque antigamente, quando se indicava insulina muito tarde, da forma errada. E aí as pessoas já estavam mesmo com a visão comprometida, com o coração comprometido, com os nervos comprometidos. Aí a pessoa já estava mais para lá do que para cá. As equipes começavam com a insulina e depois fala que a pessoa morreu foi porque usou insulina. Não, morreu foi porque usou insulina tarde demais, né? Então, quando a gente está falando do diabetes tipo 2, nós estamos falando de uma condição diferente do tipo 1. Os mecanismos de ação no tipo 2, né, de causar a doença, são diferentes do tipo 1. O mecanismo, né, são vários mecanismos que agem no rim, no intestino, na ação da insulina, na quantidade de insulina disponível. Mas num primeiro momento, o principal mecanismo não é falta de insulina, pelo contrário, às vezes tem insulina até demais, só que ela não consegue trabalhar direito para manter as glicemias dentro da meta. Então, uma pergunta que vem sempre aqui é: tenho diabetes tipo 2, será que eu tenho que usar insulina? Eu que pergunto para você, será que você precisa usar insulina? Será que a insulina está disponível para você e você está fugindo dela? Será que você está passando mal em casa com diabetes tipo 2, urinando muito, bebendo muita água, perdendo peso, tá ficando só a pele e o osso? Tá vendo que tem alguma coisa errada com você? E o médico falou com você sobre a insulina e você, apavorado, fugiu? Põe aí pra mim, gente, no chat, quem nunca ouviu essa história? Quem nunca ouviu uma pessoa com diabetes tipo 2 mudar de médico? Fugir do médico, fugir da nutricionista, do farmacêutico, do enfermeiro, porque ouviu a palavra insulina. É muito comum e é um erro terrível, é um erro horroroso que você abra mão de um medicamento poderoso para ficar passando mal em casa. Bora usar os neurônios, hein? Bora pensar. Se você já usou tudo em comprimido que era possível e possível para você, e você não está nas metas do bom controle, use a insulina. Converse com o seu médico. Entenda o que está acontecendo com você. Então, respondendo sim, a qualquer momento, após o diagnóstico do diabetes tipo 2, pode ser no primeiro dia e pode ser no seu último dia de vida. Qualquer hora é hora, porque a hora é a hora certa. É a hora onde a insulina seja necessária para o bom controle do seu diabetes. E aí veio uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, que também é frequente. Doutora, qual insulina é melhor para as pessoas que têm diabetes tipo 1? Que insulina vocês acham que é melhor? Gente, coloca aí para mim, enquanto eu vou agrupando as perguntas aqui. Qual insulina vocês acham que é melhor para uma pessoa que tem diabetes tipo 1? Põe aí. Vamos ver se vocês estão escutando essas lives direito. Põe aí. Qual insulina é melhor para as pessoas que têm diabetes tipo 1? Vamos ver. Novorap, Dilantus. A que eu uso. Vamos ver, vamos ver. Bora lá. Quem dá mais? Acho que ninguém tá querendo arriscar, né? Então, gente, a melhor insulina é aquela que funciona para você.
aquela que funciona para você, porque não tem insulina ruim. Existem insulinas com perfis de ação diferentes, que agem diferente, que duram um tempo diferente, umas com pico de ação, outras sem pico de ação. Mas o que é bom para um não é bom para o outro, quer ver? O marido da outra é bom para você? Às vezes é bom para ela, não é para você. Insulina é igualzinho. Às vezes a insulina que é bom para fulano não é bom para ciclano. E você precisa participar desse momento nas suas consultas. Porque se você não leva para consulta aquilo que acontece com você em uso da sua insulina, você está cometendo um erro. Por que você está cometendo um erro? Porque você tem que participar ativamente do seu tratamento. Então, a insulina pH NPH é maravilhosa? Maravilhosa. Amo, adoro a NPH. A glargina é maravilhosa? Maravilhosa, amo. A Degludec é maravilhosa? Nome comercial Tresiba? Amo. A glargina de 300 unidades é ótima? Ótima também. Amo, porque eu amo as insulinas, porque elas salvam vidas. Então não importa qual a insulina, importa se ela está sendo bem utilizada, bem conservada, se você está medindo, né? Se você está monitorando o seu dia a dia com as suas glicemias capilares ou com sensor de monitorização contínua de glicose ou pela sua bomba de insulina com monitor também. Se a insulina foi bem escolhida para você e se essa insulina está agindo bem para você. Não está sendo adequada, por exemplo, Janice, eu uso insulina que tem pico de ação, a NPH, e na hora do pico de ação e de madrugada, mesmo ajustando o tratamento, eu tenho muita hipoglicemia. Será que usar uma insulina sem pico não seria melhor para mim? Tem muita chance de ser essa a resposta. Sim, pode ser muito melhor para você. E tem outras pessoas que estão usando insulina sem pico. Tem, por exemplo, um fenômeno do alvorecer, que é aquele aumento da glicemia após as 4, 5 da manhã, relacionado com hormônios do seu corpo, cuja insulina NPH funciona melhor para esta pessoa do que a insulina glargina, nome comercial Lantus, Basaglar, Glargilin, a gente tem várias no mercado. Entenderam? A melhor insulina é aquela insulina que funciona para você. A mesma coisa para as insulinas de ação rápida, né? Aquela insulina que você vai utilizar para os bolos de alimentação, quantidade de insulina para cobrir as refeições, principalmente as principais refeições, e bolos de correção, a insulina de ação rápida ou ultra rápida, né? Regular, Lispro, Glulizina, Asparte de ação ultra rápida, Fiasp, e a insulina inalável que está saindo do mercado. Se você ainda tem ela em casa, deu sorte, né? Então, qualquer uma dessas insulinas vai te ajudar a ter uma glicemia 2 horas pós-prandial dentro da meta com os ajustes do tratamento, ok? Outra pergunta relacionada aos medicamentos. Uma dúvida que tenho há 2 anos e meio, quando descobri que tinha diabetes, é como ter certeza que o meu diabetes está controlado. Eu uso metformina e me disseram que cai a taxa de vitamina B12. Tomo Glifage XR, obrigada. Então, vamos lá.
um dos efeitos que podem acontecer com o uso da metformina é a deficiência, sim, da vitamina B12, que pode, inclusive, chegar a quadros graves, né? Com alteração da memória, com dores no membro inferior, com fraqueza muscular, porque é um efeito adverso, um efeito colateral. Todo medicamento tem efeito colateral. Para de bobagem. Para de deixar de usar o medicamento pensando que ele tem um efeito colateral. Todo medicamento tem, gente. Senão vocês não vão tratar nada nessa vida, nenhuma dor de cabeça, né? Então, sabendo do efeito colateral, o que a gente precisa fazer? Os médicos periodicamente dosam a vitamina B12 para saber se isso está acontecendo. Se estiver acontecendo, a gente repõe, tá? Ou, dependendo do caso, até contraindica o uso do medicamento. E para saber se você está na meta, você precisa realizar os exames solicitados pela sua equipe, tá? O que a gente faz no dia a dia? Se você não é usuário de insulina e está na meta, você vai dosar uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada. Se você tem diabetes tipo 1, principalmente aí a hemoglobina glicada, as pontinhas de dedo ou a monitorização contínua com os sensores, né? Uma pergunta até que teve aqui é quais os sensores de monitorização contínua que a gente tem no mercado sem a bomba. No momento, nós temos apenas o Freestyle Libre, tá? Um sensor de monitorização que é feito de forma intermitente. O que é forma intermitente? A pessoa tem que passar para ver o resultado, tá bom? Então, todas essas formas são formas de você monitorar se você está indo em direção ao seu controle do diabetes ou se você precisa fazer ajustes no tratamento, que fazem parte, né, do dia a dia e tá tudo bem, tá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui, deixa eu só achar ela aqui, gente, que é uma pergunta em relação à insulina glargina. Aqui, ó. O que a senhora acha de dividir a dose de Lantus de manhã e à noite? Depende, vamos ter clareza sobre uma coisa. A insulina glargina 100 unidades por ml, por definição, ela tem um tempo, né, de duração de 24 horas. Mas o que a gente vê na prática? Que existem algumas pessoas que ela não dura 24 horas. Mas quando ela não dura 24 horas, gente, ela não dura 5 horas não, tá? Não é assim também não, tá bom? Ela dura 18, 20, naquele finalmente dela, ela dá tchau pra gente e a gente precisa usar algum esquema de insulina que cubra essas horas ou dividir a dose de insulina em 2 aplicações. Mas eu tenho uma coisa terrível para dizer para vocês. Descobrir que a insulina glargina não dura 24 horas não é para amador, não é para acadêmico, não é para pessoas que não têm experiência em diabetes, não é para aquelas pessoas que não querem medir glicemia de madrugada. É um trabalho árduo. Não é do dia para a noite que a gente descobre. Então, não é correto que você saia dividindo a sua dose de insulina porque você acha que será melhor. Não é correto que um profissional da saúde que pode prescrever insulina, ou seja, um médico, veja uma glicemia de jejum elevado e fala assim, vou dividir essa glargina que vai funcionar melhor. Ou que você sigam blogueirinhos de plantão que ficam por aí pregando que você tem que dividir a Tresiba, que você tem que dividir a glargina,
O objetivo de se utilizar uma insulina mais de uma vez por dia, uma insulina basal, é cobrir 24 horas. Somente isso, ponto. Então, para de gastar energia inventando moda. Vocês têm tanta coisa para focar no tratamento do diabetes, para de gastar energia querendo inventar a roda. Se fazer o contrário do que a bula do medicamento fala que é necessário fazer. Tá bom, gente? Então, é muito importante que isso seja avaliado, tá? Vamos lá. Tem um tanto aqui que é de comida e eu vou falar em bloco sobre a contagem de carboidratos e responder várias dúvidas que vocês tinham sobre alguns tipos de alimento, tá? Vamos lá. Minha glicemia pré-prandial deu 134 e a pós-prandial deu 110, mas a minha glicemia de jejum mais alta mais alta que 2 horas após a refeição. Isso é normal? É normal e esperado que as pessoas tenham mais dificuldade para alcançar a meta da glicemia de jejum e 2 horas pós-café do que em outros horários do dia, porque este é um horário de maior resistência à ação da insulina, ou seja, a insulina no finalzinho da madrugada, 4, 5 horas da manhã, até umas 8, 9 horas da manhã, ela tem mais dificuldade de trabalhar do que, por exemplo, da hora do almoço até o meio da tarde. Lá no finalzinho da tarde, início da noite, é um outro horário onde a insulina tem mais dificuldade para trabalhar. Então, é muito importante que você preste atenção no seu perfil de glicose. A maioria das pessoas insulinizadas precisarão de mais insulina no jejum, para cobrir o jejum e o café da manhã, o lanche da tarde até a hora da janta e menos insulina na hora do almoço, na hora do jantar e no começo da madrugada. Normal, tá tudo certo. Não fica brigando, se debatendo com as suas doses diferentes de insulina no correr do dia. Isso é normal. E outra, se você está com a maioria das suas glicemias em jejum na meta, que seria o quê? Menor que 130, tá tudo bem. Se o 2 horas pós-café tá mais baixo do que o jejum, mas tá na meta, tá tudo bem. Você tá bem, seu tratamento tá indo bem, comemore, siga em frente, cuide da sua saúde. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, pulei comida. O diabetes é classificado como uma epidemia, né? É classificado como uma epidemia, né? O que é isso? O mundo inteiro sofre com os diagnósticos de diabetes. Algumas regiões mais, outras regiões menos, né? Mas não é ainda, embora eu acho que até deveria, não é ainda caracterizado como uma pandemia, né? Então isso é uma coisa interessante, né? Porque tem regiões do mundo que tem uma taxa mais baixa, outras regiões que tem uma taxa mais alta, mas não é uma doença disseminada como, por exemplo, foi a pandemia pelo Covid, tá? Alterações no metabolismo da glicose, do colesterol, estão relacionados à menopausa. Em mulheres, a gente sabe que na menopausa há uma chance maior de ganho de peso, de alterações hormonais. Então, sim, é uma faixa de idade onde é aumentada o número de diagnósticos do diabetes. Ok, pessoal? Outra pergunta aqui que teve também, que é muito frequente. Doutora,
as minhas glicemias vão de muito baixa a muito alta, várias vezes no dia, na semana. Isto é normal? Normal são as pessoas com diabetes ajustarem o tratamento para ter uma variabilidade glicêmica. Anota esse nome aí, gente. Variabilidade glicêmica, variação nas suas taxas, o menor possível, né? O que é o menor possível? Não é montanha russa, não. É assim, ó, é um barquinho em alto mar, tá? Se você tá variando muito, vai em 40 e vai em 400 num piscar de olhos, estude o que tá acontecendo com você. Anote num caderninho, num bloco de notas do celular. Anote. Por quê? Porque isto tem como melhorar. Tem como melhorar e é importante melhorar. Porque a variabilidade glicêmica, mesmo em quem tem hemoglobina glicada normal, está relacionado com uma taxa maior de complicações do diabetes. O que eu quero dizer? Se uma pessoa tem hemoglobina glicada de 7% e varia pouco, e a outra tem hemoglobina glicada de 7 e varia muito, quem tem menos chance de ter complicações do diabetes no futuro? Quem varia pouco, tá? Quem varia pouco. Então, é importante que em relação ao diagnóstico, aos medicamentos, aos tratamentos, vocês estejam sempre atentos aos detalhes, a conhecer detalhadamente as suas metas, os medicamentos que você utiliza, para que você possa ter o melhor tratamento dentro daquilo que foi proposto para você, tá bom? E como todas as semanas, os recordistas foram as perguntas sobre alimentação, tá? Vamos lá. Doutora, com meu neto conseguimos controlar a glicemia durante o dia, comendo ou não? Quando a pessoa deita, né? Quando o meu neto deita, a glicemia começa a subir às 3 horas e eu preciso corrigir. Isso pode ter a ver com a alimentação? Pode ter a ver com a alimentação. O que é importante a gente lembrar? Que o componente que mais altera a glicemia no dia a dia se chama carboidratos. Isso quer dizer que você não pode comer carboidratos? Não, gente. Põe aí pra mim. Quem é que tá cortando os carboidratos da dieta, cortando tudo, tá vivendo de vento, de paz e amor? Coloca aí pra mim. Porque se você ainda tá vivendo de paz e amor e de vento, cortando tudo da sua comida, você vai sair dessa live hoje esquecendo esse trem que trata diabetes passando fome, tá? Nós vamos tirar isso da sua cabeça hoje. O carboidrato é o principal componente que altera a glicemia, porém as proteínas e as gorduras também alteram. Se uma pessoa come muito mais proteína à noite, na hora de deitar, ela pode ter uma glicemia que sobe de madrugada? Se come uma pizza à noite? Se vai no churrasco hoje, sábado à noite? Se comer uma barra de chocolate? Então, respondendo, sim, a comida pode ter relação com aquilo que você comeu à noite. Outra coisa que pode subir a glicemia, né? No final da madrugada, início da manhã, é o que a gente já falou do fenômeno do alvorecer.
seu corpo libera hormônios que podem subir a glicemia e a gente precisar ajustar o seu tratamento do diabetes, tá bom? Então isso é muito importante que vocês entendam no dia a dia. Aí vamos lá. Tu sempre diz, é uma gaúcha, né? Tu sempre diz que a pessoa com diabetes pode comer de tudo. É verdade, gente? Quem tem diabetes pode comer de tudo? Coloca aí pra mim. E combinando corretamente, eu quero saber se é verdade que consumir uma proteína juntamente com um alimento de alto índice glicêmico ajuda a diminuir esse índice. E também quais frutas realmente devem ser evitadas. Não deve ser evitada fruta nenhuma, só aquelas frutas que você não gosta. Se eu não estiver aparecendo aí, é que eu estou tentando achar aqui uma imagem que mostra o efeito da gordura quando você come o carboidrato junto. Não sei se eu vou achar aqui o que eu fiz com ela, mas enfim, não achei. Mas quando você consome, sim, uma fatia de queijo, né? Quando você come um ovo junto com o carboidrato, ao invés da curva fazer assim, ela pode fazer assim. É verdade, sim, e é uma ótima estratégia. Assim como quando você, por exemplo, vamos pôr um exemplo bem prático. Uma paciente falou para mim isso ontem. Ela falou assim, doutora, eu adoro pizza. Mas quando eu vou comer pizza, eu só como uns 2 pedaços e eu observo que a minha glicemia sobe demais. O que eu faço? Eu como um pratão de salada antes da pizza. E funciona maravilhosamente bem para mim. Quem já experimentou fazer isso? Quando vai comer um alimento com mais proteína, mais gordura, tudo, né? Pizza tem tudo. Come um pratão de salada e vê que faz diferença na absorção, né? Quando você mistura, então, um carboidrato com uma proteína, fibra, você tem curvas menores, você não tem aquelas grandes discrepâncias. Então, sim, é verdade. Mas também lembre que isso tem que passar pela sua preferência. Vai te ajudar de forma geral. Mas é importante que você alinhe bem com seu nutricionista. Eu sempre falo para vocês aqui. O que eu sempre falo para vocês aqui, gente? Todas as pessoas com diabetes precisam escolher a sua equipe. Ter um médico, um nutricionista, procurar o farmacêutico do seu posto de saúde para poder se educar, procurar o enfermeiro do seu posto de saúde, procurar a academia da saúde, né, a antiga academia da cidade, se a sua cidade já tiver, para fazer exercício com um profissional de saúde que tá ali para aquilo, né? Você precisa ter uma equipe para chamar de sua. Se você não tem, passou da hora, tá? Aí algumas pessoas começaram a perguntar, por exemplo, eu gosto de mingau de aveia, pode? Eu gosto de bolo, pode? Meu filho está viciado em queijo canastra e não aceita quando eu digo que ele não pode comer demais. Se não tem em casa, ele pede pra tia comprar. Ô menino de bom gosto, né? Fala a verdade, esse aí tem bom gosto. A única fruta que ele come é a banana. Tudo muito novo pra mim, que sou a mãe. Ele, adolescente de 17 anos, não aceita muitos palpites. Sou a responsável por ele e estou morrendo de medo de errar. A nossa segunda consulta com endócrino será no mês de abril. Gente, ninguém pode comer demais. Só que você tem que primeiro definir o que é demais. Muitas vezes, realmente, os pais erram na tentativa de acertar.
Só que muitas vezes esses chamados erros é para menos. Tira até a comida da criança. Dá menos comida do que a pessoa precisa por medo da glicemia subir. Então, mais uma vez, procure um nutricionista. Investigue se aquilo que o seu filho está comendo está na quantidade adequada para ele. Se está bem distribuído. Se a quantidade de calorias é adequada. Mas ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém deve comer de tudo. Você pode comer de tudo, com ou sem diabetes. Mas nunca ninguém deve comer tudo. Por quê? Porque isso leva ao ganho de peso. O ganho de peso leva a uma piora no seu perfil metabólico. Traz mais de 200, pode trazer mais de 200 diagnósticos juntos, né? Então, a gente não pode comer tudo, a gente pode comer de tudo. Gosto de jantar mingau com uma banana amassada, mas estou com dúvidas por causa da banana. Eu posso comer banana, né, sem problema? Sim, você pode comer de tudo. Qual que é a única questão? Que vale para quem não tem diabetes e vale para quem tem diabetes. Colocar no mingau aveia, leite, banana e não sei mais o que, pode estar trazendo para sua refeição uma quantidade de carboidratos que pode estar muito além de uma meta de carboidratos distribuído no correr do dia. Mais uma vez, procure um nutricionista. Se oriente, entenda, aprenda. O problema não é a aveia, o problema não é a banana, nem a maçã, nem o abacate, nem a beterraba, nem o arroz, nem o feijão, nem a pizza, nem o pão de queijo, nem nada. O problema é você não saber o que você precisa para viver. Que quantidade de caloria você precisa? Que quantidade de carboidratos você precisa? Que quantidade? Talvez eu precise de uma banana. A sua filha precise de meia banana. Né? Não é possível que uma criança de 2 anos vai comer o mesmo tanto de fruta que eu vou comer, né? Não tem condição. Concorda? Não tem condição. É meio difícil de entender. Então, a gente também precisa aprender. O filho cresceu, tá desenvolvendo. Você quer que ele coma a mesma coisa de quando ele era bebê? A mesma quantidade? Não. Eu tô fazendo exercício, você não tá fazendo exercício. A quantidade é igual quando você tá gastando muito e quando você não tá gastando? Não é. E é aí que muitos de vocês se perdem. Fica passando fome, fica cortando as comidas do dia a dia, fica no miserê, né, para poder comer. E dá tudo errado. Passa fome, não come o que gosta, não sabe o que comer, não sabe o que escolher, mas também não procura um nutricionista. Tá difícil, né? Acorda, meu povo, misericórdia, acorda, bora procurar um colega da nutrição, tá? Bora procurar um colega para aprender isso aqui direitinho, tá? Então, vamos mostrar para vocês, vamos ver se vai dar certo aqui o que eu tava querendo mostrar. A gente fez uma caixinha de perguntas ontem com os alimentos que as pessoas gostariam de comer, que sentem falta de comer, só coisa gostosa que vocês colocaram, que vocês estão danadinhos, né? Aí eu tentei montar aqui, eu não sei se vai funcionar, mas eu vou tentar, né? Vou pôr as respostas que o pessoal respondeu, com a quantidade de carboidrato, com a quantidade de caloria. Vocês podem fazer print da tela e guardar esses alimentos, porque vocês podem querer comer e talvez vocês não estejam entendendo como comer, tá bom? Então vamos lá que eu vou tentar aqui, peraí.
Então, ó, a gente perguntou pro pessoal, né, qual que era a comida que mais sentia saudades. Aí uma das nossas seguidoras, me perdoem, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo que respondeu. Uma das nossas seguidoras respondeu: não sinto saudades de comida nenhuma. Conto carboidratos, aplico a insulina, espero 15 minutos e como. Ó, palmas para essa seguidora, maravilhosa, é isso aí. Contagem de carboidratos, terapia nutricional de escolha para as pessoas que têm diabetes. Olha esta outra resposta. Eu já chorei muito antes, não comia nada de doce. Hoje eu como todos os doces, aprendi aqui na página, né? Com a gente. É isso, gente. Não é sobre comer tudo que tem no mundo. Não é sobre ganhar peso, não cuidar da sua saúde. A contagem de carboidratos não é sobre isso. A contagem de carboidratos, terapia nutricional de escolha para quem tem diabetes, seja pelo método básico, onde você faz trocas inteligentes entre os alimentos, ou pelo método avançado, onde você tem uma prescrição de insulina, onde você calcula o que você vai utilizar, seja um ou seja outra, você consegue ter o direito de escolher o que você quer comer. E nada pode ser mais maravilhoso do que ter o direito de escolher. Vamos lá. E aí, vocês colocaram vários alimentos aqui no dia a dia e a gente vai passar por eles aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a comida que eu mais sinto saudades é doce de leite. Quando a gente fala doce, às vezes o povo, ó, até arrepia quando fala doce. Vamos lá? Uma colher de sopa de doce de leite comum, não é o doce diet, comunzão, latona do supermercado. Uma colher de sopa com 20 gramas de peso do alimento, não é carboidrato, ela tem 11,9 gramas de carboidratos, 61,3 de calorias. Gente, 11,9 de carboidratos é uma quantidade de carboidratos muito parecida com a quantidade de uma porção de frutas. Vocês sabiam disso? Vou ativar aqui os comentários. Vocês sabiam disso? Que uma colherzinha de doce de leite, 11,9 de carboidratos, é muito parecido com uma fruta? O que isso quer dizer? Que se de vez em quando, né? Porque você não vai ficar comendo doce todo dia no local de uma fruta. Mas se no seu plano alimentar tem uma fruta que você aprendeu a contagem de carboidratos e você quer trocar por um doce de leite normalzão, 2 horas depois, a fruta e a colher de sopa, uma colher de sopa de doce de leite vai impactar igual na sua glicemia. Isto quer dizer que não adianta só ficar falando que não vai comer doce, tem que entender sobre os carboidratos. Agora vamos lá. E se for um doce de leite diet? Vamos procurar ele aqui? Olha aqui. Uma colher de sopa de doce de leite diet, também com 20 gramas de carboidrato, já tem praticamente a metade dos carboidratos e menos caloria do que um doce de leite normal. Que isso quer dizer, Janice? Que se eu quiser trocar uma fruta de sobremesa ocasionalmente por 2 colheres
de doce de leite diet, eu estarei consumindo uma quantidade semelhante de carboidratos. E tem gente por aí que nunca mais colocou um docinho de leite e tá sentindo saudade. Precisa sentir saudade? Precisa deixar de comer? Mas precisa aprender que por ser diet, não pode comer o pote inteiro. Ninguém pode comer o pote inteiro. Sendo diet, sendo normal, sendo qualquer outra coisa. Não coma tudo que tem na sua casa. Então, olha como fazer trocas inteligentes, fazer contagem de carboidratos, pode mudar totalmente a sua forma de ver o diabetes. Vamos lá para outros alimentos que as pessoas sentiram saudades. Olha aqui, gente. A comida que eu mais sinto saudades é bolo de chocolate. Gostoso, né? Bolinho de chocolate. Quem não gostaria de comer um bolinho de chocolate de vez em quando no seu aniversário? E quantas pessoas chegam no consultório dizendo que nunca mais colocaram um pedaço de bolo na boca? Então, vamos lá? Uma fatia média, 50 gramas de bolo. Janice, o que é uma fatia média de 50 gramas? O que a gente tem que fazer para a gente treinar os olhos? Consultar com um nutricionista, treinar as medidas caseiras, ter uma balancinha em casa para treinar os olhos e show preguiça de aprender, né? Então, uma fatia média, não é grande, não é pequenininha, né? Média, em torno de 50 gramas, tem 21 gramas de carboidratos, 177 calorias. Ou seja, é um alimento mais calórico. Olha o recheio, cobertura de brigadeiro. Peguei pesado aqui no aplicativo, né? Isso aqui tudo foi tirado do aplicativo. Então, o que isso quer dizer? Que se no meu plano alimentar tem um pão francês que tem 28 gramas de carboidratos, ocasionalmente eu posso trocar o pãozinho do meu lanche por uma fatia de bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro e matar o meu desejo? Sim, eu posso. Porque com a contagem de carboidratos você aprende a poder. Você aprende a comer as coisas da forma correta, sempre baseado na sua saúde, no entendimento de que ter saúde, alimentar saudavelmente é o ponto principal para que você progrida no dia a dia para o alcance de metas, tá? Então, tira print da tela aí, meu povo. Tira print para quando aparecer um bolinho de chocolate, você lembrar que uma fatia de 50 gramas tem menos carboidratos do que um pãozinho francês, tá? Vamos lá para outros alimentos que vocês colocaram aqui pra gente. Olha lá, pro povo de Minas, principalmente, pão de queijo. Porque eu apanho para ajustar a dose de contagem de carboidratos. Será que é só essa pessoa que apanha? O pão de queijo, a gente sabe, né, gente? O pão de queijo não tem só carboidratos, né? Tem aí proteína, tem a gordura. Então, ele tem um impacto maior na sua glicemia também 4 a 6 horas depois que você come, dependendo do tanto que você come, dependendo da formulação desse pão de queijo. Então, uma unidade de pão de queijo média de 40 gramas, ela tem 14,4 gramas de carboidrato, metade de um pão francês. Ou seja, quando você tiver com vontade de comer um pãozinho de queijo, pode trocar uma unidade média, 2 unidades médias, pelo pãozinho francês que estava na sua dieta?
E tem que monitorar a glicemia, conhecer o perfil da sua glicose, olhar como que seu corpo responde 4, 6 horas depois. Se precisar de uma correção, você vai lá e faz. E se você tem diabetes tipo 2, tá sempre de olho, né? Nas calorias, nas trocas inteligentes, porque você tem sua própria insulina. E se você tem sua própria insulina, o que isso quer dizer? Que você, quando a glicemia subir um tiquinho, o seu próprio pâncreas vai liberar insulina para resolver isso. Agora, trocar 2 pães de queijo por um pão francês no lanche, gente, não é sentar e comer o tabuleiro inteiro. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu como pão de queijo, sobe demais. Mas quanto de pão de queijo? Você conhece as bases do seu tratamento, as bases da substituição? Você entende seu diabetes? Você entende os medicamentos que você usa? Você sabe administrar bem a terapia nutricional? Ler os rótulos? Trabalhar as medidas caseiras? Você sabe fazer substituições inteligentes? Usar as listas de substituição? É muito conteúdo mesmo para se tornar uma pessoa com diabetes expert no que está acontecendo com você, tá? Então precisa realmente aprender. E muitos dos nossos alunos, inclusive essa pessoa que fez a pergunta, ela é a nossa aluna Conte Kerbs, o nosso curso de contagem de carboidratos para quem tem diabetes e cuidadores familiares. E é um aprendizado contínuo. Você vai acertar todas as vezes? Não. Você vai errar hora ou outra? Com certeza. Mas quanto mais você aprender, mais chance você tem de acertar, tá? E não para aqui no pão de queijo, não. Vamos lá. Olha essa pergunta que interessante. A comida que eu mais sinto saudade é todas. O que isso quer dizer pra gente? Que uma pessoa que sente saudade de todas as comidas que gosta está vivendo uma vida com restrições alimentares no diabetes. E isso é a pior coisa que você pode fazer pelo seu tratamento. Se privar de qualidade de vida. Se privar de comer as coisas que gosta. Pensar que cortando tudo que gosta, você alcançará a sua desejável hemoglobina glicada menor que 7%. Você pode até alcançar, mas você precisa pensar qual é o preço que você está pagando e se isso tudo está valendo a pena, porque você também pode alcançar o controle do diabetes comendo de tudo, bem orientado e ajustando os seus medicamentos. Vamos lá, vamos para o outro. Tem mais, viu, gente? Olha aqui, calorão de Jesus, bola de sorvete. Uma bola de sorvetezinho normalzinho, que tem em torno de 60 gramas de carboidratos, tem 14,7 gramas de carboidrato, ou seja, metade de um pão francês. Sempre que você olhar a quantidade de carboidratos, lembre-se que é importante estar atento às calorias, principalmente se você também estiver em um tratamento para alcançar um peso abaixo do que você está, tá? Então não é porque você está contando o carboidrato que você não vai prestar atenção em proteína, em gordura e nas calorias ingeridas. Não confunda contagem de carboidratos com alimentar da forma errada, como chutar o balde. Não confunda. A terapia nutricional de contagem de carboidratos é mais uma opção para que você possa ter um bom tratamento com qualidade de vida. Vamos ver se tem mais aqui, gente, que eu separei. Gente, separei, olha, as batatinhas fritas dançando aqui.
Batatas fritas tão desejáveis, principalmente pelos adolescentes. Frita, a gente fala frita, a gente até arrepia, né? É pecaminoso comer uma batata frita de vez em quando? Não. Você pode diminuir o impacto dessa gordura na saúde ficando só com carboidrato, por exemplo, fazendo batata assada, fazendo uma batata de repente na air fryer, né? Tem muitas pessoas aí que não gostam, né? Falam até mal da air fryer, né? Mas a gente sabe que é uma coisa muito utilizada no dia a dia, então não vamos polemizar. Batatas fritas, uma escumadeira cheia, aquela colher furadinha, né? De que com peso de batata em torno de 65 gramas de peso de batata, tem 23,2 gramas de carboidrato, né? E vocês podem ver aí que tem um tiquinho mais de gordura, de proteína do que outros alimentos que a gente passou aqui. Então, qual que é o olho que a gente precisa ter? Será que quando você está comendo uma porção que você poderia ficar satisfeita, será que você não está comendo uma porção 2, 3 vezes maior e causando um enorme impacto na sua glicemia que qualquer alimento causaria pela quantidade exagerada de carboidratos? Então eu trouxe todos esses exemplos aqui hoje para que vocês pensem, reflitam bastante, para que vocês pensem, vocês reflitam bastante sobre o tal do demonizar o carboidrato, o tal de vangloriar dieta de passar fome. Você não precisa comer só o que não gosta. Você não precisa se privar de eventos sociais, de festas, de mandar o seu filho para uma festa, de ir a um casamento, de pedir um bolo no seu aniversário. Você não precisa disso. O que vocês precisam, e toda vez que a gente faz esses enquetes, a gente se certifica mais disso, é de aprender, é de educar-se em diabetes, é de estudar o seu perfil no diabetes, é de entender como fazer escolhas inteligentes. Então, se você não está comendo as coisas que gosta, se você está se privando da vida social, se você tá comendo demais, desenfreado, né, aí é um problema. Mas se você aprende como comer de tudo dentro das suas metas, das suas necessidades, eu posso te garantir que você está caminhando para o bom controle do seu diabetes. Você está caminhando para alcançar as metas no seu diabetes, para prevenir complicações do diabetes, para ter qualidade de vida tendo diabetes. Estudem bastante, mudem a sua vida pela educação em diabetes. Não fique esperando ninguém fazer isso no seu lugar, porque nem eu e nenhuma criatura da área da saúde vai conseguir fazer mais por você do que você mesmo. Desculpa, não vai. E bora cuidar da nossa saúde. Um beijo para vocês.